Eu peço para que os irmãos abram lá em Mateus 19. A partir do versículo 16. Mateus 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora vamos lá para Lucas 16, do versículo 1 ao 10. Desculpa, Lucas 19, do versículo 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadriplicado. E Jesus lhe disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Até aqui. Quando eu, buscando no Senhor uma palavra para trazer aos irmãos nessa noite, o Senhor me deu uma palavra acerca de nós não sermos espectador, né? O que é ser um espectador? É aquela pessoa que ela assiste algo, ela está ali assistindo algo, ela está escutando algo e está recebendo informações. E por que eu quis trazer essa palavra? Porque o que a gente tem feito com aquilo que a gente tem assistido aqui, ouvido aqui e as informações que a gente tem recebido aqui? Porque isso vai fazer total diferença na nossa vida. Então, o que acontece? É sabido por todos nós, né, o ministério do Senhor Jesus, de apenas 3 anos, mas Ele fez em 3 anos o que nós não faremos uma vida toda, porque certamente não teremos disposição e perseverança, porque Ele falou que se nós tivéssemos fé, nós faríamos obras maiores que a dele, mas nós não temos, talvez nós tenhamos fé, mas a gente não tem constância e perseverança para fazer mais do que o Senhor Jesus fez. E é sabido por todos nós, e a Bíblia nos relata muito bem, que por onde Jesus passava, ele era seguido por uma multidão. Uma multidão o seguia, uma multidão o apertava, uma multidão vinha atrás de Jesus. E nessa multidão estavam os discípulos, os que o seguiam, estavam os curiosos, estavam aqueles que estavam só em busca de um milagre, também tinha aqueles que tinham fome, que tinham sede, tinha os fariseus que o seguiam de perto para ver se ele cometia algum deslize, se ele falava alguma heresia, porque eles queriam pegar alguma coisa que Jesus deslizasse, porque não sabiam quem ele verdadeiramente é. O Messias jamais deslizaria, porque ele é santo, então nele não há dolo. E também havia o rico, o pobre, todo tipo de gente seguia Jesus. E nessas 2 passagens que nós acabamos de ler, a Bíblia nos mostra a história de 2 personagens, o jovem rico e Zaqueu, 2 espectadores de Jesus, 2. Eles estavam lá, estavam vindo Jesus, estavam observando Jesus, né? Estavam recebendo informações acerca de Jesus.
O jovem rico, ele chegou para Jesus já falando: Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou para ele: ó, você precisa disso, né? Seguir as leis de Moisés e amar o próximo como a ti mesmo. E ele falou de bate pronto. Ele reconhecia que Jesus era bom, que Jesus era o mestre. Ele conhecia e seguia as leis de Moisés. E talvez esse jovem seja a gente lá atrás, antes de conhecer Jesus verdadeiramente, ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, passar por uma conversão. Esse jovem rico éramos nós. A gente conhecia Jesus, a gente sabia quem era Jesus, sabia que Jesus morreu na cruz, né? Sabia quando a gente fazia alguma coisa, a gente já vinha: não faz isso, menino, Deus castiga. A gente sabia que Jesus era poderoso, mas a gente não tinha intimidade com Cristo. A gente não tinha Cristo como o dono da nossa vida e do nosso coração. Talvez a figura desse jovem fôssemos nós antes da conversão. Zaqueu já era um publicano, cobrador de impostos, corrupto, fraudulento. E quem éramos nós sem Jesus? Será que nós não éramos corruptos, fraudulentos, enganadores? Porque tira o Espírito Santo de você. Você consegue lembrar quem era você lá antes da sua conversão? Então, talvez nós representássemos o jovem rico e Zaqueu antes de Jesus. Porque essas duas figuras podem ser muito representadas por qualquer um de nós aqui. Se a gente sentar para conversar com qualquer um aqui, ou nós mesmos, pastores, contarmos as nossas vidas para vocês antes da nossa conversão, só a graça que basta. Misericórdia. Eu tenho até vergonha de quem eu era sem Jesus, mas a gente tem que testemunhar para todo mundo entender o poder da graça, da misericórdia e da salvação do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Então, por isso que a gente testemunha. Não é para se vangloriar, é com temor ao Senhor. Obrigada, Jesus, por ter me alcançado, porque eu era uma louca insana sem o teu Espírito Santo. E o jovem rico e Zaqueu nos representavam muito bem, sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo que nos constrange a não sair por aí queimando o nosso réu primário. Porque é isso que a gente faz sem o Senhor Jesus, a gente gasta aí o nosso réu primário. E aí o que acontece? Esses dois homens tinham duas coisas em comuns. Eles eram espectadores de Jesus e ricos. Porque aqui está relatando que Zaqueu era um homem rico e o jovem, ele já é citado como jovem rico. Então, eles tinham duas coisas em comum, né? E aí, o que acontece? Os dois receberam um convite de Jesus. Os dois, né? Zaqueu, desce daí que me convém pousar na tua casa, e o jovem rico, vende tudo aí, vem e me segue. Os dois receberam um convite do Senhor Jesus. Como nós um dia recebemos um convite, e coube a nós atender esse chamado do Senhor ou não. Mas se você está aqui, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, salvo por Jesus, é porque o convite foi tão irresistível, foi tão avassalador que você não resistiu. E aí você está aqui hoje. Mas a história desses dois homens, né, na figura do jovem rico e de Zaqueu, tem desfecho diferente. Tem finais diferentes. E verdadeiramente, se nós aceitarmos esse convite que Jesus nos faz, passamos a fazer parte do reino, do corpo, da igreja de Cristo. Mas o que eu quero deixar claro nessa noite acerca de nós não sermos espectadores do que Jesus tem feito nas nossas vidas, na igreja, aonde quer que o Senhor nos plante. Porque fazer parte não é o mesmo que ser participante da igreja de Cristo. Porque você está aqui, você está fazendo parte desse momento. Mas o quanto você chegou aqui hoje e participou ativamente desse culto? Desse momento de celebração? Você sabia que todas as quartas e todos os domingos, nós chegamos aqui meia hora antes para orar? Isso é ser um participante ativo do reino de Deus. Então, só fazer parte não te faz um participante ativo, genuíno ali na obra do Senhor, na igreja do Senhor Jesus. Porque, infelizmente, muitos de nós, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, nós somos pertencentes ao reino, mas ainda assim nos permitimos ser espectadores.
espectadores daquilo que Jesus tem feito. Quarta após quarta, domingo após domingo, evento após evento, todos estamos aqui, assistindo, ouvindo, recebendo informações acerca das coisas que Deus tem e quer para nós, mas nós não saímos sequer, escutem bem, irmãos, sequer com a pretensão de colocar em prática o que a gente aprende aqui. Porque muitas das vezes a gente ouve a palavra e acha que é para o irmão que não veio. Eita, fulano tinha que estar aqui. Essa ministração é para ele. Porque muitas das vezes a gente sabe da vida do irmão e acha que a ministração é para o irmão que está em casa, não para mim que estou sentada aqui. Então, a gente não sai daqui nem com a pretensão, sabe, misericórdia de colocar em prática. Em Tiago 1:22 o Senhor vai falar, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então o Senhor já nos instrui a nós não ser só aquele que assiste, que ouve e que recebe informações acerca do Senhor. O Senhor quer que a gente passe daquelas portas ali decididos, eu vou colocar em prática o que eu tenho recebido aqui da parte do Senhor. Não é assim uma opção, eu não tenho opção. Essa palavra não foi para mim não, então eu deixo lá no meu baú de recordações. Não, se você está aqui, o Senhor está trazendo essa palavra hoje, é para mim e é para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, saia daqui decidido a viver a palavra do Senhor, porque senão nós só seremos espectadores. A gente só vai ser ouvinte, a gente só vai assistir, a gente só vai receber informações e não vai colocar em prática. O fato é, irmãos, que Jesus ele andava em meio à multidão. E na multidão nós somos espectadores. Porque na multidão a gente não consegue chegar perto, na multidão a gente não consegue estar junto. Qual foi o trabalho que aquela mulher do fluxo de sangue teve para chegar até Jesus na multidão? Na multidão você é espectador. Você já foi num show em que você não teve a oportunidade de ficar perto do palco? Você vê um resquício de alguém que está no palco, porque se você quiser ver mesmo, você tem que olhar num telão. Multidão é isso, você está, mas não está. Você está no meio, mas você não está fazendo parte, você não está vendo, você não tem nitidez, você não... É tudo muito superficial. Então, quando nós entendemos o para quê e por que o Senhor nos chamou, né? Quando nós atendemos ao chamado do Senhor, nós mudamos a nossa rota na nossa vida. Porque a partir do momento em que a gente muda a rota, Deus nos fará experimentar coisas nele que jamais nós imaginaríamos que pudéssemos experimentar em qualquer outro lugar da face da terra. Você não vai experimentar com o Senhor Jesus aquilo que você experimenta com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. O momento mais sublime da vida de uma mulher é quando ela pare um filho. Não tem como explicar, é algo inexplicável, é um amor, é uma coisa que nasce junto com aquele bebê, mas nada vai ser mais sublime e mais intangível do que a experiência que você tem com o Senhor Jesus. Nada na face da terra substitui aquilo que você tem com o Senhor Jesus. A experiência mais louca, mais insana, mais sobrenatural que você possa ter com qualquer coisa nessa face dessa terra. Não existe viagem, não existe conquista, nada vai ser mais sublime daquilo que você pode ter com o Senhor Jesus. E se você decidir hoje sair daqui sem continuar sendo um espectador daquilo que Jesus faz, você vai viver coisas sublimes, coisas poderosas, que você nem nunca imaginou. Então, quando o Senhor Jesus chama o jovem rico, né, que ele vem, me segue. O Senhor está o chamando para sair de uma vida superficial, natural, humana, uma vida medíocre, porque o ser humano, se ele não tem Jesus, tem uma vida medíocre. O Senhor está chamando ele ali, ó, ei, sai dessa posição medíocre, que você acha que você está vivendo muito bem, porque você vive uma vida confortável, aquela vida que o dinheiro compra. Sai dessa vida medíocre que eu quero te levar numa vida sobrenatural que você nunca experimentou.
E aí, o que acontece? O jovem rico, por ter uma vida confortável, daquilo que o dinheiro podia comprar, embora ele reconhecesse Jesus como bom e como mestre, e seguisse as leis de Moisés, o coração dele era corrompido. Porque o coração dele estava nas coisas que o dinheiro podia comprar. Então, o que aconteceu? Jesus ali, ele não queria os bens do jovem, ele não queria o dinheiro, ele não queria o conforto que talvez a casa daquele jovem pudesse oferecer para ele se ele fosse pousar uma noite lá, se ele fosse ceiar com aquele jovem. Não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que aquele jovem entregasse o coração corrompido pelo dinheiro e ganhasse um coração próspero. Porque prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Jesus só queria trocar aquele coração de pedra, aquele coração em formato de cifrão, por um coração de carne, porque o Senhor nos garante isso na tua palavra. O Senhor nos garante que Ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Um coração perdoador, um coração ensinável, um coração obediente ao Senhor Jesus. Mas nós não queremos. Jesus deu a oportunidade para aquele jovem deixar de ser um espectador e se tornar um discípulo próspero. E ele não quis. Ele passou a vez. Porque talvez ele achava que naquele dia a palavra do culto não era para ele. É para o irmão que está sentado ao lado. Então, o que acontece? Infelizmente, ele deixou passar. Mateus 6, 19 e 21, o Senhor vai falar de onde está o seu coração. Para que nós não ajuntemos tesouro nessa terra. Porque o tesouro dessa terra, a traça vai comer, é corruptível. Mas para nós ajuntarmos tesouros no céu, porque lá ninguém vai te roubar. Ninguém vai olhar para a tua coroa e vai falar assim: a coroa dela tem uma pedra maior que a minha, tem uma pedrinha a mais, vou esperar dormir, vou tirar e vou colar na minha. Lá não tem disso. E o Senhor vai continuar dizendo que aonde estiver o teu coração, lá vai estar o teu tesouro. Ali está o teu tesouro. Então não seja espectador. Seja alguém ativo, genuinamente convertido, genuinamente um discípulo do Senhor Jesus. Isso vai fazer a diferença na sua vida. E traçando um paralelo aqui com Zaqueu, quando Jesus convida Zaqueu a descer daquela árvore, Zaqueu subiu o espectador e desceu o discípulo. Na hora que ele desceu da árvore, ele subiu de espectador, porque ele só queria ver Jesus passar. Zaqueu queria ver Jesus passar, porque ele era baixo, ele era de pequena estatura, se ele fosse no meio da multidão, ele não conseguiria ver Jesus. Então, Zaqueu subiu um espectador e desceu um discípulo. E como que você tem entrado e saído daqui? Entrar e sair aqui, culto após culto, evento após evento, não te faz querer sair da posição de espectador e passar por aquelas portas ali e se tornar um discípulo de Jesus? Porque aqui dentro todo mundo é discípulo. A paz, a graça e paz. Graça e paz, Igreja Atos. Em instantes começa o nosso culto. Vem, corre, dá tempo, aleluia, glória a Deus. E nós temos o nosso jargão de crentez. Mas e da porta para fora? Ô Senhor, como é difícil ser discípulo lá na minha casa. Eu assisti um Rios essa semana que fala que o lugar mais difícil de você ser empático, gentil, amoroso é dentro da sua casa. É dentro da sua casa. Convida alguém para ir na sua casa para almoçar, para jantar, independente. Coloca uma toalha branca. Se a visita virar uma xícara de café, o que você faz? Não tem problema. Fique em paz, tá tudo certo. Você pega outra toalha branca e põe no lugar daquela. Fique em paz. Ei, Jesus, se meu filho vira uma caneca de achocolatado numa toalha branca. Eu falo, pode vir, Jesus, me arrebata. Eu não vou lembrar que tem Vanish para tirar o achocolatado da toalha branca. Eu vou falar, Jesus, é agora. Me arrebata aqui, como que eu vou fazer aqui? Porque o lugar mais difícil de nós sermos empáticos, amorosos e gentis é com os de casa.
Então, ser amoroso, gentil aqui, ó, é tudo lindo. A paz, irmão, glória a Deus. Que semana abençoada, que Deus te abençoe, que tudo esteja bem na sua casa, na sua família. E aí, o marido, o filho, sai de manhã, você fala, ai, glória a Deus, silêncio. Ai, glória a Deus, pelo menos é no mínimo 8 horas de silêncio nessa casa. A gente ri, mas é a realidade nua e crua. É isso que nós vivemos. É uma verdade. Deixa eu molhar o bico, senão pega fogo. É uma realidade das nossas vidas. Se nós não vigiarmos, nós somos assim. A gente sai daqui espectador e não decide ser discípulo da porta para fora. A gente só quer receber, a gente só quer ouvir, a gente quer ser ministrado. Ai, Senhor Jesus, sabe, envia o teu vento impetuoso aqui, toma a igreja, mas o que você vai fazer? Se Jesus aí mandar língua, como o Grulha falou ontem, línguas repartidas de fogo e vento e tempestade, o que você vai fazer com isso? Se Jesus te entregar agora, o que você vai fazer com isso? Vai colocar no baú das recordações? Né? Junto lá com a bagunça que a gente guarda no baú da cama, misericórdia. Deixa para outra parte. E aí, Zaqueu entendeu, sabe, que Jesus não queria somente pousar na casa dele. Jesus não queria ter só um tempo com Zaqueu. Jesus queria muito mais do que isso, passar um tempinho ali com ele. Sabe, Jesus, ele queria curá-lo, libertá-lo de uma vida corrupta, desonesta, fraudulenta, porque era isso que Zaqueu era. Ele era desonesto, fraudulento, corrupto. Jesus queria libertá-lo e curá-lo, e ele entendeu o chamado de Jesus. Zaqueu estava prestes a viver e experimentar com Jesus algo que ele jamais imaginou que ele pudesse viver. 1 Coríntios 2,9, o que fala? O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Zaqueu amou Jesus assim que ele desceu daquela árvore, porque ele entendeu que o chamado do Senhor não era só para passar um momento na casa dele, não. Porque ele sabia que ali, na situação que ele era, um publicano corrupto, cobrador de imposto, o último lugar que um mestre, que um rabino iria, seria na casa dele. Então ele não perdeu a oportunidade, ele já desceu daquela árvore amando ao Senhor. Ele deixou de ser um espectador e passou a ser um discípulo do Senhor Jesus. Foi instantâneo, e é isso que acontece na vida daquele que entende o chamado de Jesus. E aí você vê que quando Jesus entra ali na casa de Zaqueu, cara, que coisa linda. 2 homens ricos, os 2 receberam o mesmo convite, mas tiveram condutas diferentes. O jovem rico escolheu o tesouro que estava no seu coração, que era o dinheiro. Zaqueu escolheu o tesouro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso maior tesouro, é o tesouro que ninguém nos rouba. E aí, Jesus não precisou entrar na casa de Zaqueu. Eu já fui de uma denominação, fui muito abençoada lá para a honra e glória do Senhor. Foi lá que começou o nosso ministério, foi lá que o meu marido se converteu, que o Senhor nos resgatou das mãos de Satanás. Mas nós viemos de uma situação que era assim, se um pastor, um líder fosse na sua casa e ele olhasse para um quadro assim na sua parede, ele falava, aquele quadro me incomodou. Não usa a roupa do Ben 10. Não isso, não aquilo, não aquilo. Daqui a pouco você estava com a casa vazia, porque tudo incomodava neles, porque tudo tinha um demônio. E aí, conforme você vai buscando no Senhor Jesus e aprendendo com o Senhor Jesus, você sabe que um sofá não tem demônio, não. O sofá foi feito para sentar, para assistir televisão, para deitar e dormir. Ai, naquele dia você gostou daquele quadro. O dia que você olhar para o quadro e não gostar mais, que não combina mais com a decoração da tua casa, tu troca. E com Zaqueu foi assim. Jesus não precisou chegar na casa de Zaqueu e falar assim para ele, Zaqueu, eu sei bem, viu, que tu é fraudulento, corrupto. Defrauda aí nos impostos. Jesus não precisou ministrar isso na vida de Zaqueu. Não precisou. Zaqueu entendeu para o que Jesus estava ali. Jesus estava para curá-lo, libertá-lo e salvá-lo. E a partir do momento em que ele foi curado, ele foi liberto, ele deixou as amarras. Ele deixou aquilo que o fazia cativo.
nas mãos de Satanás. E nós não queremos, muitas das vezes. Jesus ministra, Jesus fala, Jesus mostra o caminho e a gente não quer. Quer permanecer com as velhas práticas, quer permanecer com o mesmo linguajar, quer permanecer com a mesma roupa, quer permanecer, sabe, com os mesmos ambientes que antes te levavam para o pecado. Você acha que você é o super crente. Ah, não, eu consigo voltar para aquele ambiente lá e converter todo mundo, como se nós tivéssemos o poder de convencimento de alguma coisa. Irmão, não caia nessa besteira não, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não caia nessa besteira. A sua vida vai ser um testemunho para aquele que ficou no ambiente que antes era um ambiente de destruição na sua vida. A sua vida, o seu testemunho vai falar por você. Você não precisa voltar lá naquele lugar não que era de destruição na sua vida. O Senhor Jesus, através da tua vida, do teu testemunho, vai fazer com que as pessoas lá, daquele ambiente de destruição, sejam salvas e libertas como você foi, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Olha como nós somos facilmente ludibriados a nos tornar espectadores e normalizar essa situação. Ontem foi aniversário aqui da nossa igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem estava aqui com a gente ontem? Uhul! Comeram bolo? Delicioso, né? Tem na cantina hoje para vender. Porque o aniversário foi ontem. Ontem ganha, hoje compra. Vamos ajudar a obra do Senhor. Não seja somente um espectador das finanças. Seja um membro ativo. Aleluia! Amém! Ontem, você membro da nossa igreja, Batista Atos. Se você não esteve aqui ontem, hoje você foi o quê? Um espectador da rede social. Ou não? Você viu vídeo, foto, você viu tudo na rede social. Você participou do momento? Você comeu o bolo? Você estava aqui? Não estava, não participou. Esquece. Chegou atrasado, perdeu a bênção. Você vê pelas noivas prudentes e as insanas. Chegou atrasado, o trem passa e você perde o horário do trabalho. Foi ontem o aniversário da igreja. Hoje a decoração está aqui, porque a gente pagou, então vamos usar até o último minuto. Até o último instante, nós vamos usar. Mas o aniversário da igreja foi ontem. Você que não participou se tornou um espectador do que aconteceu aqui ontem. Agora só o ano que vem, mas não vai ser o momento que nós vivemos ontem. Não vai ser. Porque ontem já foi, acabou. Esquece, agora só o ano que vem. E aí nós somos levados por enganos de ser espectador da vida do outro. Ó aqui, ó a gente no celular. Que casa, que decoração. Eita, que um dia eu vou nesse lugar aqui. Ó, não. Ai, Jesus, me abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu vou fazer essa viagem aqui. E tome horas sendo espectador da vida alheia, da vida financeira alheia, do carro alheio, da casa alheia, da roupa alheia. Você virou espectador. Você virou espectador, muitas das vezes, sobe. Vamos usar o pastor Rodrigo aqui, o paixão da Dani, como exemplo. O pastor Rodrigo prega muito. Que unção. Pastor Rodrigo tem a Bíblia na ponta da língua. E nós nos admiramos e nos tornamos espectadores daquilo que o pastor Rodrigo busca para ter. Mas eu não quero, não. Ah, não. Esse negócio de ler Bíblia de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, e decorar versículo, e buscar contexto histórico, geográfico. Deixa para o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo é professor de História e Geografia. Ele não faz mais que obrigação de saber disso daí. Amém, pastor? Eu falo para ele, que eu não sei se eu sou fã ou hater. Então, a gente acha que o outro tem a obrigação. Entendeu? A gente acha muito bonito. A gente compartilha lá Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Eita glória, que homens. Mas o quanto você busca? O quanto você sacrifica do seu dia para ter um momento com o Senhor Jesus? Ou você acha que essa nuvem de glória, essa unção está só sobre a vida do pastor Rodrigo?
sobre a vida do pastor Selmo, de tantos pastores que tem aqui, sobre a vida do Ed, sobre a vida do pastor Renato, do pastor Márcio. Não, está disponível para todos nós, mas nós nos acostumamos a ser espectadores da vida do outro, da unção do outro. Porque nós não queremos, porque isso é renúncia, isso é sacrifício. A gente não quer renunciar a nada. A gente não quer sacrificar nada. O sacrifício já foi pago. Foi pela graça, mas não foi de graça. A sua salvação não foi de graça. Foi a preço de um sacrifício de sangue, um sangue precioso. É por isso que você está aqui hoje. Porque o que nós merecemos é condenação e inferno. Tá? Não acha que nós somos bonzinhos, não, que a gente merece muita coisa aí, porque o que a gente merece é isso. Então nós não queremos, a gente quer continuar sendo espectador da casa do outro. Ai, que emprego, o emprego dos meus sonhos. Tá, mas quanto você estudou? Quanto você buscou para ter o emprego dos seus sonhos? Para de ter uma vida medíocre. Se o teu emprego hoje é só por sobrevivência, sabe o que o Tiago Grulha falou ontem? O que você fez pela última vez, a primeira vez? Talvez o que você tenha que fazer pela primeira vez é iniciar uma faculdade, um curso profissionalizante. Tirar o sonho lá da caixinha. Tirar o sonho do baú. Começa hoje, você está vivo. Está respirando? Respira aí. Puxa o ar aí. Está respirando? Coloca a mão no coração. Está batendo? Enquanto há vida, há esperança. Você está vivo, cara. Está vivo. Está respirando. O porquê que já desistiu de mudar de vida profissional? De se arriscar. Dá tempo de recomeçar. Recomece sempre que for preciso. Recomece. Caiu, recomeça de novo. Levanta, recomece. A vida vai ser sempre um recomeço para aquele que não tem preguiça de recomeçar. Então, para de ser um espectador na vida do outro, na vida profissional do outro, na vida financeira do outro, na casa do outro, na viagem do outro, no carro do outro. Porque certamente aquilo que você não dá valor na sua vida tem alguém sendo espectador. Na sua casa, na sua família, na sua esposa que talvez você não cuide, no seu marido também que você não cuida. Sabia que o filho que você tanto reclama, hoje tem gente, mulheres chorando lágrima de sangue, porque queria gerar um filho e não pode? Você vê como tem pessoas que são espectadores das nossas vidas, daquilo que a gente reclama e amaldiçoa? Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus nos ensine a não ser murmuradores, a não serem pessoas chatas, sabe, resmungonas. Aquilo que o Senhor já abençoou, ninguém tem o poder de amaldiçoar, mas você mesmo abre mão da sua bênção. Você abre mão daquilo que o Senhor já derramou sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se a casa tem 2 quartos, se a casa tem 1 quarto, reclama porque queria ter uma de 2. Aí se tem de 2, reclama porque queria ter uma de 3. Aí se tem a de 3, reclama que a casa é grande para limpar. Você entende? Que a pessoa que ela é espectadora, ela nunca está satisfeita com nada. Ela não entendeu o chamado do Senhor sobre a vida dela. Não entendeu aquilo que Deus tem para a vida dela. E aí passa uma vida inteira sendo espectadora, recebendo e assistindo e ouvindo e recebendo informações. E não faz nada com essas informações que ela recebe da parte de Deus. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, Ele deu um dom e um talento para cada um de nós aqui. Você crê que você tem um dom e um talento? Para a honra e glória do Senhor Jesus? Ele te deu, é intransferível, tá? Não tem como a gente doa o nosso talento, mas não tem como a gente dar, né? Dar assim de graça. Eu não quero meu talento, mas tem como você enterrar. E aí é a parte da insanidade. Porque tem como você enterrar o talento que o Senhor te deu. E isso é muito sério. Porque o Senhor vai te chamar de servo infiel, sabe? Só falta é que o Senhor é gentil, o Senhor Jesus é cavalheiro, Ele é maravilhoso. Ele jamais vai te falar, ô burro, te dei um talento, como assim que tu enterra? Esse talento é uma semente. Jesus jamais vai falar assim com a gente. Mas a gente que não tem filtro, me perdoa, irmãos. É basicamente isso, sabe? Ô vacilão, o que tu tá fazendo com a semente guardada no bolso? Semente guardada no bolso, ela só vai apodrecer. Talento debaixo da terra não gera fruto. O Senhor deu um talento, um dom para cada um de nós. E aí, eu quero trazer assim, algo para a igreja, que tem sido assim, algo que nós pastores temos conversado, e tem sido uma questão assim, dificultosa.
Sabe, dos irmãos que acham que vem para a igreja para ser espectador. Irmão, o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu, você dando o seu sim para o Senhor ou não, a obra de Deus não vai parar. Culto após culto, evento após evento, você aqui ou não, vai acontecer. O aniversário ontem da igreja aconteceu, com a minha ou sem a minha presença. Porque quem não pode faltar é a presença do Senhor Jesus. Então, o seu não para Jesus não muda a obra, não para. Se você não quiser, o Senhor vai levantar outra pessoa que vai fazer tão bem ou melhor do que você. Aí depois você fica lá de espectador. Ai, nem me chamaram. Ai, queria estar no louvor. Ai, né, eu cozinho melhor se eu estivesse lá na cantina. Mas o quanto você tem derramado vida na vida da igreja? O quanto você tem derramado de vida na vida do seu irmão? Nós somos chamados para ser geradores de vida, sabe? Nós temos que transbordar a vida do Senhor Jesus na vida do irmão que está do nosso lado. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, culto após culto, evento após evento, o seu não para a obra do Senhor. Vir para cá só cumprir a escala, nos outros dias que você não estiver aqui, não vai parar a obra do Senhor, porque o Senhor levanta outras pessoas. Porque no dia que você não está na porta, tem outro. O dia que você não está no louvor, tem outro. O dia que você não estiver na cantina, tem outro. O dia que não tiver um pastor para ministrar aqui, levanta-se um diácono. Amém, Anderson? Em nome de Jesus. E é assim que o Senhor vai fazendo. Porque o Senhor não depende de pessoas, mas Ele usa pessoas. O Senhor, se Ele quiser usar essa caixa de som aqui para falar, sem ninguém Ele vai fazer. Mas esse não é o propósito do Senhor para nós como igreja. Ele não quer usar coisas, Ele usa pessoas. E a obra do Senhor vai ser completa na Igreja Batista Atos, comigo ou semigo. Essa é a real. Vai ser completada a obra do Senhor aqui nesse lugar. Essa é a verdade. Só que a gente se acha muito importante. A gente acha, se eu não for, não acontece. Acontece, irmão, fique em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, descansa o seu coração. Acontece. A obra do Senhor vai ser completa nesse lugar, para a honra e glória do Senhor, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados e gerados como discípulos do Senhor para que nós demos fruto, dê fruto em nome do Senhor Jesus Cristo. Não aceite ser árvore seca, porque a árvore seca o Senhor corta e lança no fogo. Não aceite. Seja frutífero em nome do Senhor Jesus Cristo. Em meio à multidão, Jesus chamou só Zaqueu. Em meio à multidão, Jesus curou somente a mulher do fluxo de sangue. E aí, muitas das vezes, Jesus hoje pode estar te chamando para sair da condição de espectador. E aí você olha aqui, nessa multidão de pessoas, e você acha assim, não é comigo não. Mas, eu falo para você, nessa noite o Senhor está te chamando pelo seu nome, como Ele fez com Zaqueu no meio daquela multidão. Desce, me convém pousar na tua casa. E a casa que o Senhor quer pousar nessa noite é o teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita que o Senhor pouse nessa noite no teu coração. E para finalizar, irmãos, e para que não reste dúvida, tá? Do que o Senhor quer falar com você nessa noite. Nessa noite o Senhor fala para mim e para você. Sheila, desce daí que eu quero pousar na tua casa. Abre esse coração para mim. Dani, desce daí que eu quero pousar na tua casa. Eurídice, desce daí que eu quero pousar na tua casa. Thalia, desce daí que eu quero pousar na tua casa. Dentre tantos nomes, você sabe o seu nome. Você sabe o nome que o Senhor está gritando aí e você está fingindo demência. Você sabe o nome que o Senhor está gritando. Não é o nome do seu vizinho, é o seu. Desce daí que eu quero pousar na tua casa. Me convém pousar na tua casa. Apocalipse 3:20, o Senhor vai falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Não se permita sair daqui por aquelas portas e continuar sendo o espectador de Jesus. Decida ser um discípulo, amigo, companheiro de Jesus, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida até a eternidade. Que Deus os abençoe.